professor Everaldo falou, Giovana, sobre o Brasil ter muitos africanos, né? Eu não lembro mais, não me recordo mais o número. Essa relação Brasil e África, assim, como é que você vê? Eu sou muito pessimista sobre isso, na verdade. Eu acho que, pensando assim, a partir do que vocês estavam conversando há pouco, né, em relação à diáspora. Uhum, A diáspora, ela é uma construção política do século XX, né? sim. Porque você tem o processo histórico que a diáspora vai nomear é uma coisa, e outra coisa é o reconhecimento desse processo por meio dessa palavra, né? Então, durante muito tempo, o que a gente chama de diáspora hoje teve outros nomes, né, no Uhum, processo histórico. uhum. Começa, eu trabalho com África anterior à Europa, né, meu campo de trabalho sempre foi essa discussão África sem europeus, digamos assim, né. Gosto de explicar dessa maneira que acho que fica mais Sim. didática. É, Antes do período de colonialismo, da ação colonialista e eu tal. trabalho com as sociedades africanas que elas não integravam um sistema mundial de comércio de seres Ah, humanos, tá. tá? Então elas não Uhum, estavam dentro entendi. da lógica da escravidão, né? A escravidão ela é a primeira diáspora. Do Uhum, ponto de vista do conceito como ele é trabalhado hoje, né, a escravidão é a primeira diáspora. Ela é compulsória. sim. Ela não é deliberada, ela não é pensada, ela não é planejada, ela é violentíssima. Ela apaga tudo que existe de especificidade nos grupos que são colocados na escravidão, né? A gente vai olhar lá o que é um navio negreiro. Ele é uma máquina de destruição da humanidade. Então, esse processo, ele não foi vivido como diáspora, nem como um processo de esparramamento identitário. Foi compulsório Foi total. compulsório e eu dei aula disso essa semana, né? Que quando a escravidão moderna se apresenta no continente africano, nos números que ela vai ter, né? A maior tragédia que a humanidade já viveu é a escravidão. Holocausto, né? Não existe comparação na história. A gente fala, né, os dados, se você juntar todos os escravizados de todas as sociedades que existiram até 1540, você não consegue juntar o número de todas, Egito, Grécia, Roma, Síria, Mesopotâmia, gauleses, quem você escolher, do globo inteiro, você não consegue juntar o número de pessoas que os portugueses escravizaram e trouxeram para o Nossa, Brasil. Então é um dado assim que isso é pesado, hein? não existe comparação na história para um processo que foi muito violento, né? E esse fenômeno ele não nasce como diáspora, ele nasce como um apagamento identitário. Os portugueses colocam essas populações com línguas, religiões, hábitos alimentares, hábitos culturais, Totalmente regras de múltiplos. matrimônio, regras de parentesco múltiplos, separados lá, né? Que eles constroem aquela estrutura que são 4 depósitos em que você mistura para evitar a rebelião. Porque Uhum, se eu não falo a tua língua, como eu vou combinar, né? sim. E aí já começa por aí o apagamento, né? E aí vem aquela experiência cruel e traumática que é o Atlântico, né? Que essa identidade é novamente apagada, e aqui essa população é desembarcada sem nome, sem mãe, sem pai, sem filho, sem nada, né? Então veja, que movimento mais violento de apagamento identitário. Essa Uhum. população, no final do século XVIII, começa, né, a gente costuma falar, né, que se você vai olhar lá na história da África anterior à presença europeia, tem várias palavras para a palavra negro, né? Bilad é o Sudã, Zang, a própria palavra Níger, né? Tá no vocabulário, Uhum. mas são palavras que elas não fazem referência à cor da pele, nem a uma característica racial, né? Tudo isso desaparece. Tudo isso desaparece. Tudo isso vira a mesma coisa para os portugueses, porque os portugueses usam a palavra negro para dizer toda e qualquer população que eles submetem. Então tem os negros da Ásia, tem os negros aqui, né, os negros da terra, tem os negros africanos. Para eles a palavra negro submeti Um sinônimo de escravo. de submissão, né? Não precisava Uhum, necessariamente ser a escravidão como a gente conhece. uhum. E essa população chega aqui, ela passa a conviver com essa palavra para definir. Nós somos negros, nossa condição é a da escravidão, nossa identidade linguística tem que desaparecer, nossos deuses têm que morrer, nossa fé tem que tudo tem que desaparecer. Quando você olha comparativamente, né, a diáspora nos Estados Unidos e a diáspora aqui no Brasil, o que a gente chama hoje como diáspora, né, esse movimento de escravidão, lá nos Estados Unidos, muito rapidamente há uma articulação das populações negras escravizadas no sentido de agruparem essas memórias identitárias. Isso tem a ver com o tempo que se levou para a abolição lá e aqui? Aqui demorou muito mais? Também, mas tem a ver muito mais com aqui a explicação ela é estrangeira, né? Ela não é uma Uhum, explicação nacional. Ela tem muito a ver com a Inglaterra, porque na Inglaterra você tem uma série de lideranças que se articulam contra a escravidão
antes disso acontecer aqui. Então, um personagem famosíssimo para nós, o Equiano. Ele é nascido na África, foi levado como escravizado para os Estados Unidos, e ele foi libertado e seguiu para a Inglaterra, isso no século XVIII, né? Então, antes do XIX, antes da independência, tudo isso. Seguiu para a Inglaterra, e da Inglaterra ele começa a escrever uma série de jornais em que ele conclama a população negra dos Estados Unidos, falante da língua inglesa, que é a língua que ele domina, para se unificar contra o modelo da escravidão. Isso gera uma identidade de resistência. Com certeza. Aqui no Brasil, esse movimento é muito difuso. Ele existe, mas ele é difuso, né? Ele está esparramado, ele está fragmentado. É uma estratégia. Os portugueses sempre trabalharam com a separação daqueles que se unidos, eram uma ameaça. Então, quando você fala, né, por exemplo, da diáspora, e aí a tua pergunta era, né, como você vê essa relação Estados Unidos e África, a memória do continente africano nos Estados Unidos ela é muito mais forte. É uma relação, um vínculo, uma solidariedade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil isso é muito esmaecido. Isso está em construção hoje em dia, né? Esse vínculo. Porque tem essa carga negativa. Porque tem essa carga negativa, porque foi uma estratégia política do Estado negar a identidade africana para as populações de origem africana e para as populações que nascem da mistura que vai existir aqui no continente, no Brasil, né? Então você vai pegar o Brasil, os dados, eles são sempre dados aproximados, né? O Brasil ele foi durante muito tempo o país com o maior número de africanos fora da África. Hoje, o Brasil tem 70% da população preta. 70% da população preta. Se não tem... Não se autodeclaram, mas... podem não se autodeclarar, mas essa população, ela é preta. Ou né? mais, né? Ou mais, né? A gente tá... É questão de autodeclaração. A autodeclaração pega aí, né? Pega essa questão identitária e tal. Mas essa população, ela aprendeu a gostar de arte renascentista italiana. Ela aprendeu a gostar de iluminismo. Ela aprendeu a gostar de Revolução Industrial Inglesa. Uma cultura totalmente avessa. Nós aprendemos a achar nobre, civilizacional o Louvre, a Torre Eiffel. Você não tem uma identificação com a cultura africana porque simplesmente não se sabe sobre essa cultura. Então, a diáspora aqui é um movimento, tem um trabalho muito poderoso hoje em dia das lideranças de movimentos negros, né, no sentido de afirmar essa identidade positiva. Mas, poxa, vamos e venhamos, né, é uma guerra muito injusta. Os caras estão há 500 anos construindo a imagem contrária sobre a África, né? O que a gente faz hoje, o que eu faço nas minhas aulas, o professor Everaldo faz nas aulas dele, você faz nas tuas, é remar. Assim, a brincadeira... Contra a maré mesmo. É contra a maré mesmo, sabe? A maré vem em cima da gente todo dia. Todo dia. A gente pode fazer uma brincadeira aqui. O que é a grade de formação de uma graduação em História? Eu sou professora de História da África. A maioria Eu dou aula. Da Europa. Os seres humanos emergem lá na África 2 milhões de anos atrás. A minha disciplina começa 2 milhões de anos atrás e ela termina ontem na África, porque a África está lá ainda fazendo história. Eu tenho 6 meses para dar esse conteúdo. O cara que dá aula de História Moderna, ele tem Moderna 1 e Moderna 2. O cara que tem aula de História Contemporânea, Contemporânea 1 e Contemporânea 2. Então, a Europa tem várias disciplinas divididas, né? Contemporânea, Moderna, Antiga, Medieval. E eu tenho 6 meses para fazer o cara que cresceu a vida inteira achando que a África era a pior coisa do mundo, se identificar com a África. E acabou mais um corte do Convencional Podcast, mas tem mais aqui no canal. Se gostou deste vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos e nos ajudar a crescer a cada dia. Obrigado!